Oi, gente, tudo Olá, bem? vocês! Hoje o nosso tema é Meditação. por quê? Porque nós vamos falar sobre meditação. Porque a galera está muito resistente à meditação. E a Exatamente. gente veio aqui falar por que e para que a meditação é interessante na sua vida. Exatamente. E também muita gente tem muita dúvida sobre meditação também, né? Sim. Tem muita crença relacionada à meditação. Então, nós viemos aqui justamente para esclarecer todas essas dúvidas, falar um pouquinho sobre meditação, da nossa experiência com meditação também. Já né? tem alguns anos. Bastante, né? Então, só que aí, o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte: a gente vai falar baseado de uma maneira bem simples, baseado num livro, esse livro aqui que chama Ferramentas de Titãs. Ele tem um capítulo que chama Lições Básicas. Livro é grande, gente. Lições Básicas de Treinamento da Mente. Veja que ele não usou a palavra meditação, ele usou a palavra Lições Básicas de Treinamento da Mente. Justamente, gente, porque meditação ela é nada mais que uma preparação da minha mente para o meu dia. A gente tem que usar a meditação como uma forma de higiene, né? Como a Fresa sempre fala, Sim. os pacientes, a gente sempre fala, a meditação é uma forma de higiene. Do mesmo jeito que você escova dente, que você toma banho, Verdade. a gente precisa Verdade. fazer essa higienização da mente. Exatamente. Então, ele já começa o capítulo falando assim, que 80% das pessoas que ele entrevistou, que são grandes realizadores pelo mundo inteiro, 80% dessas pessoas que ele entrevistou fazem algum tipo de prática de meditação, pelo menos 10 minutos do seu dia. Essa prática meditativa pode ser uma meditação com mantra ou guiado, ou uma meditação de atenção plena. Exato, né? E tem várias formas da gente conseguir essa meditação, né, gente? A gente pode, tem alguns cursos, primeiro vamos tem falar algumas coisas. para que serve a meditação. Como eu disse, meditação é preparar minha mente, é limpar minha mente para o meu dia, é me manter de forma alerta no meu dia. Sim, mas como? Não. Então não é assim, então calma. Calma, vai lá. Um passo de cada vez. Ok. Quando a gente acorda, é o melhor momento que você não tem que ter atenção em nada, concorda? Exato. Então, se é um momento que você não tem que ter atenção, porque você já vai passar o dia inteiro tendo que prestar atenção em alguma coisa, no seu trabalho, na sua casa, né? Então, o tempo inteiro você vai ter que ter atenção. Então, esse é o momento pela manhã que você não tem que, é um momento que você não tem que ter atenção com nada. Exato, né? E a meditação é a melhor forma da gente treinar isso, exatamente. Porque muita gente tem a crença de que meditação você tem que ter um pedestal, alguma coisa para você adorar, uma adoração. Eu já escutei muito de paciente isso. Imagina, né? não. E mesmo porque a meditação não tem nada a ver com religião, né? Exatamente. Né? Por isso que é muito mais vantagem você falar, sei lá, treinar a mente, né? Exato. Porque como a gente sempre fala Ele para os usa aquele pacientes exemplo, aqui... o exemplo da batalha e o que seria... exatamente, né? O nosso dia a dia é como se fosse a gente numa batalha, numa trincheira de uma batalha, né? E que fica lá as balas passando e a gente fica se estressando o dia inteiro, né? A meditação é uma forma de você virar o general dessa batalha, de você decidir, não, ó, aquele grupamento ele vai para tal lugar, por que aquele grupamento está ali, por que aquela decisão precisa ser tomada. Então, a meditação é a melhor forma de você conseguir isso. Então, como se a meditação fosse um momento em que a gente tem um momento de recuo, de ficar sozinho, pegar o mapa e olhar. Então, né, gente? Essa pessoa fica fazendo palhaçada aqui, tá? Gente, então, meditação não é não pensar em nada, né? É impossível a gente não pensar em nada. Sempre pensar em alguma coisa. Sempre. Então, e meditação,
como ele fala aqui no livro, né, é você controlar os seus pensamentos. É você lidar com seus pensamentos. Lidar, essa é uma boa palavra, lidar. É um exemplo que a gente dá aqui, por exemplo, você está lá meditando e te dá fome. Se você brigar com o seu pensamento e ficar falando, não, eu não posso ter fome porque eu estou meditando, eu tenho que pensar no mantra, quanto mais você brigar, mais vai vir pensamento de fome e daqui a pouco você está pensando na coxinha. Sim, e outra coisa também, às vezes a gente começa a meditar e quando é de manhã a gente já começa a pensar nas tarefas do dia. Preciso tirar o lixo, preciso não sei o que, preciso arrumar a mala do filho. E aí vai vir esses pensamentos. E é normal. Se você ficar dos 20 minutos, dos 10 minutos, a gente vai conversar essa coisa do tempo ainda. Desse tempo da meditação. Se 99% do tempo você ficar pensando outras coisas e 1% você pensar na meditação em si, você já ganhou. Porque é esse o objetivo. É você sentar e ter um tempo com você. Nem que se você foque só em alguns momentos. Então é normal você ter pensamentos, voltar no seu foco. Pensamentos e voltar no seu foco. Isso é normal, mas a gente vai explicar isso melhor. Exato. Porque tem vários tipos de meditação. E aqui no livro ele fala uma coisa bem interessante. Que foi feita uma pesquisa e a maioria dos homens se deu melhor com meditação transcendental. E a maioria das mulheres se dão melhor com um tipo de meditação que chama Vipassana. Que é uma meditação baseada no ensinamento budista, né? Eu não conheço também da não. Vipassana. Da transcendental a gente conhece, pratica e tal. É uma das meditações que a gente gosta. Foi aonde eu particularmente, eu comecei a meditação, né? Foi através da meditação transcendental. Então a gente tem vários tipos de meditação que você pode se utilizar. Tem a meditação que você pode usar os aplicativos, né? E aqui a gente, no livro ele fala de alguns aplicativos americanos, né? Que é como é que ele chama mesmo? Chama Headscape. O Headscape e o Calm. E aqui no Brasil a gente tem também aplicativos, né? Eu recomendo muito para os pacientes o aplicativo do Vivo Meditação e o Zen, né? São dois aplicativos que você tem meditações. É de graça também, né? Uma parte deles é de graça, tem uma parte deles comprada também, mas só o que é de graça já ajuda muito, gente. Porque lá vai ter um áudio que você só precisa seguir esse áudio. Então, basicamente, prestar atenção na respiração. Exato. Basicamente é isso daí. Meditação é nada mais do que respirar, gente. É nada mais do que você prestar atenção na sua respiração. E como a gente falou, tem algumas meditações que tem mantras. O mantra é justamente Calma, você está acelerando, você está pulando. Então, a primeira meditação é usando o aplicativo. Segunda meditação que a gente ia falar é a meditação guiada. Essa meditação guiada você pode achar no YouTube. Tem um canal que chama Clube da Meditação. Tem várias meditações guiadas. Então, você vai escutar, a pessoa vai falando um monte de coisinhas positivas pra você e você vai seguindo aquilo lá. Quando você estiver seguindo, também você pode ter pensamentos, né? Exatamente. E também nesses aplicativos, ele acaba sendo uma meditação guiada também. Porque no aplicativo tem uma pessoa falando. Mas ela vai falar pra focar na coisa da respiração, coisa e tal, né? Aí, a outra que a gente vai falar é a meditação. Tem a Mindfulness, que a gente nunca praticou, mas também escuta falar e tem vários estudos, muita coisa legal, assim, que mostra os efeitos positivos da Mindfulness. Então agora nós vamos falar da meditação transcendental. A meditação transcendental tem alguns centros pelo Brasil, em alguns lugares, professores que são capacitados por um centro, é uma escola que capacita pessoas para dar essa formação. Ela é bastante famosa pelo mundo, assim, a Gisele Bündchen pratica, o Oprah, David Lynch, os Beatles, todo esse povo aí faz esse tipo de meditação ou já aprendeu. A Angélica agora. Sim. Por que a maioria das pessoas vai para a meditação transcendental? Porque é uma meditação
mais dinâmica, né? Mais fácil. É mais não, fácil. mais fácil, não mais dinâmica. E ela é um sistema bem fácil, né? E Porque aí, você precisa só sentar e pensar no mantra. pensar no mantra, exatamente. Nada mais que né? isso. E no curso da meditação transcendental, tem um instrutor que ele justamente ele vai te ensinar a fazer isso, te ensinar qual que vai ser o mantra e tudo isso. Então, esse curso tem um custo, você vai lá, fica 5 dias. 5 dias. Em 5 dias você vai aprender, vai ter todo o processo para você aprender como é que se faz. E você, o resto da vida, vai fazer sozinho. Você só vai lá fazer com outras pessoas se você quiser. Não? Então, às vezes as pessoas imaginam que meditar você precisa estar em grupo, coisa e tal, e não é necessário. Não necessariamente. Como vocês veem aí, durante alguns dias que eu tirei fotos lá, eu meditando, você vê que eu tô lá sozinho. Estou eu lá, só Então, sentado. a meditação transcendental é isso. Você vai lá, aprende, pronto. Você aprendeu a técnica, certo? Agora, os efeitos da meditação para a sua vida, certo? Melhora de foco. Melhora de foco, produtividade, diz que aumenta de 30% a 70% a produtividade. Exato. Diminui doenças do coração, sabia disso? Tem um estudo americano que ele fala que meditação é a melhor forma de te tirar de uma cirurgia cardíaca. Deixa eu ler aqui um dado que ele colocou aqui, ó. Que ele é uma pergunta que ele comenta aqui no livro, que as pessoas sempre fazem, depois de quanto tempo meditando que a gente vai ter resultados. Então ele dentro da experiência dele, acha que depois de 7 dias. Eu acho, além da minha experiência, que o paciente tem que meditar pelo menos uns 15 dias para ter resultado. Ele fala assim, no mínimo 7 dias para você começar a ter resultados. Porque a meditação depende da frequência. Quanto mais você faz... Tudo na nossa vida depende de frequência. Não, mas ele quer dizer assim, é igual você fazer um exercício físico. Se você fizer um exercício físico isoladamente, você não vai ter resultado no músculo. Se você fizer a meditação isoladamente, você não vai ter efeito no músculo cabeça. Exato. Certo? Então a ideia é essa. Sim. Certinho. Então aí ele falou que ele perguntou pro Dalai Lama numa entrevista como seria o tempo. Então ele respondeu que perguntou assim, ó: quanto tempo era preciso para chegar aos efeitos que mudam a vida e percebê-los? E o Dalai Lama respondeu, em torno de 50 horas. E não é realmente muito, pode ser menos. Com base em vários estudos recentes, meros 100 minutos de prática acumulados parecem suficientes para produzir mudanças subjetivas significativas. A meditação transcendental sugere duas vezes por dia durante 20 minutos. E quando a gente fala 50 horas, muita gente deve pensar assim, puta, mas é muita hora, Quanto né? tempo dá? Ó, gente, então vou aqui fazer a conta, que a Fresa perguntou aqui, né? Quanto... Sim, eu perguntei, que ele fala aqui 50 horas meditando, o Dalai Lama falou, né? Porque tem estudo que mostra 100 minutos é suficiente, mas o Dalai Lama falou que se você tiver 50 horas meditando, acumulados, durante a vida, aí você começa a perceber a mudança de fato da sua vida. Então, ó, se a gente pegar 50 horas vezes 60 minutos, né? Que aí vai dar 3.000 minutos a 50 horas. Sim. Dividido por 20 minutos, que é quanto que a meditação transcendental fala que você tem que fazer, legal. São 20 minutos 2 vezes no dia, ou seja, mas são não, 40. vamos fazer só 20. Então, vamos fazer só 20. Que você medite uma vez só Uma no vez seu por dia, porque, né? Dá 150 dias, que dá um pouco menos de 6 meses. Divide por 60, por 30. Dividido por 30. Vai 5 dar 5 meses. E outra coisa também, ó. Se você meditar 2 vezes por dia, então quer dizer, vai diminuir esse tempo aí para 2 meses e meio. Mas aí que ele tá falando é para você ver o efeito de mudar a vida. Mas como a gente colocou, como você leu aí, com 100 minutos você tem uma melhora da qualidade de vida. Percebeu alguma coisa. 100 minutos dá o quê? Dá 5 dias. Com 5 dias você já tem melhor. Então, que foi o que ele sugeriu aqui no livro, 7 dias para você conseguir sentir algum efeito no seu organismo, no seu dia a dia. Né? Que é a coisa da produtividade, ficar menos ansioso, conseguir ficar mais focado,
Todas essas coisas a gente consegue perceber, assim, a gente percebe também o paciente com síndrome do pânico, ele já consegue sentir uma melhora, efeitos de melhora também nessa coisa da síndrome do pânico. Exato, então, que acho que a gente já falou Importante bastante. falar uma última coisa que eu ia falar, que é a questão dos 20 minutos. Eu lembro que tinha uma professora na meditação, que ela chama Elisa até. Ela falou que ela era muito ansiosa quando ela começou a meditar. E aí ela meditava olhando para o relógio de 2 em 2 minutos. E ela continuou praticando, ela continuou insistindo porque foi uma indicação médica. E ela continuou insistindo e ela falou que na medida em que ela ia continuando fazendo todos os dias, esse tempo que ela olhava no relógio começou a diminuir, ela foi cada vez ficando menos ansiosa. E o Sérgio estava me contando hoje uma coisa que eu não falava com os pacientes, e ele falou que ele conta a sua experiência. Que eu sempre falo para os pacientes, né, que quando você vai fazer meditação, né, eu sempre falo para eles, você vai colocar o seu celular para ele despertar com 20 minutos. Se você está lá, você está no processo de meditação, e você começa a se sentir desconfortável de ficar ali, já começa a ficar estressante para você ficar ali naquela posição, ficar pensando no mantra, né? Começando a ficar muito agitado, eu sempre falo para você, para ali naquele momento. Então o que ele está sugerindo é assim, você faz o quanto que você aguentar. Você aguenta 2 minutos, você fica 2 minutos, você aguenta 3, você fica 3. Mas pensa que ele é como um exercício físico, a meditação. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguindo ficar mais, né? Então você começa com peso, às vezes começa a fazer um exercício sem peso, depois você põe um pezinho, a ideia é a mesma. Não é fisioterapia, você começa sem peso. Na academia você já começa com peso. Às vezes não, é que no idoso começa sem peso. Tá certo. Adoro ver. Ignorante. Então, gente, e uma coisa também que a gente sempre fala é que assim, mesmo que você consiga ficar 10 segundos meditando, é melhor do que não meditar. Sim, sempre melhor. É sempre qualquer quantidade de meditação. Tá mais nervosinha. Qualquer quantidade de meditação é melhor do que nada de meditação. Isso. Então, esse vídeo tem esse objetivo, incentivar você a meditar, porque a gente vê que os efeitos são legais. Tá tendo estudo no mundo inteiro. Teve um evento agora para corporativo em que os caras vieram, uma escola de treinamento corporativo da NASA veio no Brasil esse final de semana, só falou de meditação, falou como isso tem impacto na qualidade de vida, na longevidade, na produtividade. Então, o objetivo aqui é incentivar vocês a fazerem, porque a gente viu que a maioria das pessoas são resistentes. Eu costumo fazer uma coisa também com os pacientes aqui, para experimentar. Quando você for sentar para meditar, um jeito legal é você sentar e pensar numa palavra de 2 sílabas, né? Para você experimentar sem técnica nenhuma, só para você experimentar. Uma palavra de 2 sílabas. Eu sempre sugiro a palavra Jesus. Jesus, amor, uma palavra que faça sentido para você. Sim, então, mas Jesus geralmente as pessoas não têm resistência com ele, né? Então é um bom começo, é um bom trabalho. Mas mesmo assim, se a palavra é Jesus, porque você não quer envolver nada religioso no meio, usa uma palavra que faz sentido pra você. Sim, amor. Uma palavra. E é isso, gente. É para isso que a gente fez esse vídeo. A gente deixou várias sugestões aí, eu vou falar novamente, né? Tem o Clube da Meditação lá no YouTube, tem os aplicativos do Vivo Meditação e do Zen, que ajudam bastante. Opção não falta. Então Exato. Tá. Até Espero mais. que a gente tenha ajudado em alguma coisa. Exato. Então até mais. Tchau.